Estamos no ar. E aí, seres? Tudo bem? Hoje, o nosso episódio vai ser sobre como eu aprendi a lidar com o estresse. E eu tenho certeza que se você está, ouvindo esse conteúdo é porque você tem, assim como eu, sofrido de estresse e eu acho que isso é uma parte também importante daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou tirar meus óculos aqui, tal qual uma idosa, para ficar melhor da gente conversar. E aí eu quero contextualizar por que eu quis trazer esse assunto. Recentemente eu percebi um grande avanço da minha parte, modéstia à parte, na velocidade com que eu vou conseguindo me recuperar de picos de estresse. E eu admito que eu evolui muito com isso ao longo dos anos, e eu quero compartilhar como que eu evoluí, sabe? Eu quero compartilhar o que eu busquei, o que eu entendi que são as ferramentas que eu uso hoje em dia para lidar com o estresse, não só no trabalho, como na minha vida pessoal, o que envolve essa autogestão, digamos assim. Se você não é inscrito ainda aqui no meu podcast, no Spotify ou no YouTube, fica aqui meu convite. Eu faço conteúdos pensando em seres humanos e compartilho as minhas ideias, também como uma ser humaninha. Primeira coisa que eu acho que foi muito importante, eu comecei a ler sobre o estresse. E aí, lendo sobre o estresse, que eu entendi que o estresse não é algo errado, não é algo, não é um defeito do nosso corpo, muito pelo contrário, ele é um mecanismo brilhantemente detalhado, minimamente detalhado, que fez com que o ser humano sobrevivesse durante todos esses milênios. Então, a gente tem hoje as nossas ferramentas padrão para lidar com situações de estresse, elas foram esculpidas e desenhadas e melhoradas ao longo de milênios. Então, entender que é esse o mecanismo a que eu estou sujeita foi muito importante, porque eu comecei a entender um pouco mais sobre o que se sabe sobre esse mecanismo, o que se sabe para reverter um estado de estresse quando ele acontece. E aí isso foi muito importante porque foi por meio dessa busca de conhecimento que eu entendi que o estresse é um ciclo. Então, existe alguma coisa, existe algum gatilho, muitas vezes ele não é percebido, ou às vezes a gente tem várias pequenas coisas que vão irritando ao longo do dia, isso vai criando uma atmosfera já meio preparada para o pico de estresse. E esse pico de estresse ele deve ter um prazo de duração. Então, o que eu tenho percebido na minha vida é que essa duração dos meus estados de estresse tem sido cada vez menores. Isso para mim é uma super vitória, porque antes eu ficava, sei lá, aconteceu uma coisa comigo de manhã, eu ficava até o outro dia de manhã derrotada, porque eu ficava no ciclo da raiva. E eu vou falar um pouco sobre isso também ainda nesse episódio. Tem muita coisa que eu quero falar sobre isso. Principalmente a gente entender os mecanismos do nosso corpo, assim como a gente estuda a natureza, a gente estudar a natureza humana, eu acho que, para mim, pelo menos, tem sido uma das principais ferramentas para conseguir viver melhor, para conseguir ter mais qualidade de vida. E uma das ideias que com certeza eu compartilho para um assunto como esse é que a gente sabe que o estresse mata as pessoas. A gente conhece pessoas que morreram de todo tipo de doenças porque viveram numa vida extremamente estressante. E aí entender que o estresse é um ciclo é fundamental para entender que ele precisa ter um início e um fim.
E aí, entendendo quais são os estágios desses inícios e fins, é possível gerenciar um pouco melhor as nossas reações. Sobre a anatomia da raiva, tem muito a ver com isso de quanto tempo a gente consegue levar, não necessariamente para nos acalmarmos, mas para sair de um estado de alerta, digamos assim. Por quê? Porque o ciclo do estresse ele é algo natural. E aí, qual que é o grande dilema dos seres humanos hoje em dia, na minha opinião? É ter um sistema de leitura da realidade que é absurdamente desatualizado com a vida moderna que a gente construiu. Eu acredito que é tão difícil hoje em dia para todos nós lidar com o estresse, porque os nossos estresses são muito subjetivos. A gente não consegue resolver de forma prática a maioria dos nossos estresses, ou a maioria das coisas que nos estressam. No sentido de que eu tenho um e-mail que precisa ser respondido, ou eu fiquei ofendida porque tal pessoa me mandou um e-mail e aquilo me estressou muito, porque é um contexto muito delicado para mim. Eu não tenho a minha forma prática, digamos assim, de resolver isso na minha realidade moderna é respondendo esse e-mail, e aí eu vou fazer isso conforme o meu tipo de comunicação. Mas na prática, o nosso cérebro não se contenta com isso, porque a emoção raiva, ela exige uma ação, ela exige algo concreto. E aí, quando a gente não resolve esse algo concreto, a gente sempre vai ficar à espreita se aquele perigo foi resolvido ou não. Não é como foi há muitos milênios em que a gente sofria um pico de estresse porque estava, sei lá, se assustou porque viu uma cobra ou foi atacado por uma cobra. No instante que você mata essa cobra, automaticamente o nosso corpo vai se aliviar desse estado de estresse. E aí, é claro, eu falo muito sobre a natureza, porque não tem como, né? A natureza é a coisa mais perfeita que eu acho que o ser humano tem acesso. Então, a natureza desenhou esse ciclo para que ele terminasse diante de determinadas provas. Tipo, se eu matei aquilo que está me estressando, para o nosso cérebro primitivo é uma prova concreta de que você não vai mais ter problema com isso. Então, hoje em dia a gente não tem, ou não deveria ter, pelo menos, né? A gente não vai resolver de forma prática os nossos conflitos modernos, porque os nossos conflitos modernos eles são muito modernos para o nosso tipo de cérebro, para o nosso tipo de evolução, né? O cérebro humano ele evoluiu de uma base química emocional. Então, não existe isso de um ser racional e um ser irracional. Todos os seres humanos são seres emocionais. Isso é algo importante que eu sempre quis dizer e eu estou dizendo aqui agora. Quando a gente vai estudar a anatomia do cérebro, a gente consegue ver uma divisão dessa evolução que é teoricamente conhecida como cérebro trino, né? Cérebro neocórtex, cérebro sistema límbico e cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, que é o mais primitivo, ele é o responsável por todos os nossos instintos e todo o funcionamento automático do corpo. É desse lugar em que acontece tudo que a gente não precisa interferir para acontecer no nosso corpo, como é a maioria das emoções. As emoções elas são ferramentas do sistema límbico, que aí é um sistema sofisticado de percepção, de interpretação e ação em relação à realidade, para conservar a vida. Então, a única preocupação do cérebro até hoje é conservar a nossa vida. Mas nós não temos mais problemas de vida ou morte, como a gente teve durante muitos milênios. É isso que eu acredito que é uma das grandes dificuldades da nossa humanidade, da nossa era. É ter um sistema que ele é perfeitamente desenhado para fazer a gente sobreviver em
situações assim absurdas, que é o que a gente conseguiu fazer como espécie, mas hoje é como se a gente vivesse numa. É tudo muito mais subjetivo. Então, aquele e-mail, você não tem certeza se aquela pessoa quis ser grossa com você ou não, se aquela pessoa está te tirando ou não, sabe? Você não tem, às vezes. E muitas vezes a gente tem provas concretas, tipo, cara, a pessoa e tal coisa e me estressa e a pessoa continua fazendo e a vontade é sair na porrada com a pessoa. Mas hoje em dia a gente não deve, né, fazer isso. Teoricamente, o ser humano está evoluindo para sair desse estado de violência, né? Vamos ver se vamos chegar lá. Porque é também uma resposta primitiva, o ataque físico, como forma de eliminar aquilo que está ali me, me causando algum tipo de risco. Então, essa análise dos riscos na nossa sociedade moderna é muito estressante. Eu dou muitos exemplos do mundo corporativo porque é onde eu construí minha carreira, né? Então, tudo no mundo corporativo é muito sutil, é muito lento, então as coisas não são assim do dia para a noite, as coisas vão se acumulando, as coisas vão se formando ou se desmanchando. Então, gerenciar o estresse numa sociedade em que as nossas relações são tão incertas é muito difícil para o ser humano, porque a gente nunca se sente seguro, a gente nunca está seguro o suficiente, que é o principal sensor do nosso sistema do nosso sistema límbico, principalmente, né? Se você não tiver em segurança, o nosso corpo está num outro estado. Se você for ler assim sobre o que acontece com o cérebro, por exemplo, quando a gente está participando de uma brincadeira com pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, e quando a gente está num estado de resolução de problemas ou de próprio estresse, né, gatilho, sequestro emocional, são funções diferentes, são áreas diferentes do cérebro. Então, aprender a gerenciar o estresse é conhecer um pouco mais essa área para saber quais são os mecanismos também práticos, as ações práticas que podem ajudar a gente a diminuir um pouco esse nível de estresse, que na prática é o nível de cortisol que tem no nosso corpo, que é o nome do hormônio do estresse. Muito bem, eu falei sobre que eu comecei a ler muito sobre isso, entendi que isso é algo natural, então o mecanismo é perfeitamente desenhado para o mínimo sinal de risco. Isso é uma das coisas que me ajuda muito a me tirar de um estado de estresse. O nosso cérebro, ele interpreta qualquer ruído como risco de vida. E como a gente está constantemente em um estado de insegurança, a gente está constantemente num estado de estresse. E aí é isso, o estresse, ele é natural, ele é algo perfeitamente desenhado para o seu objetivo, mas ele precisa ter um fim. E o ser humano não foi feito para ficar em estresse, em estado de estresse durante muitas horas, muitos dias, às vezes até uma vida inteira, que é o caso das pessoas que sofrem de estresse crônico. E falei sobre o mecanismo da nossa realidade, como o nosso mecanismo de gestão de estresse, de detecção de ameaças e de certificação de que a gente está seguro ou não, como isso é difícil de lidar na realidade complexa e interrelacional que a gente se encontra, né? Em que as coisas são muito mais subjetivas. Na prática, tá? O que eu entendi? Que o estresse, sendo um processo biológico, existem sinais dele no corpo. Então, vou dar exemplo de uma situação recente em que eu me percebi muito rapidamente que o meu corpo já, assim, meus divertidamente já tinham freaking out, assim, tipo. Mas conscientemente eu sabia, eu estava segura para lidar com aquela situação e isso foi algo que me ajudou a sair mais rápido do estado de estresse.
essa noção de que qualquer problema que acontecer, eu estou segura para lidar com isso. Ninguém vai morrer. Era uma situação de trabalho, no caso. E foi algo muito forte, assim. Eu senti minha cabeça doendo na hora, meu coração ficou disparado. Eu tenho também rubor na bochecha, então comecei a ficar vermelha. E eu sofro de uma síndrome que é de vasoconstrição, que acontece quando eu sou exposta a um clima muito gelado ou em situações de estresse. Então, quando eu fico nervosa, é normal do ser humano, na verdade, quando tem um pico de estresse, ficar com as mãos geladas, porque a gente concentra o fluxo sanguíneo no tronco, nas pernas, para uma fuga. Então, o nosso corpo está num outro estado e as mãos ficam geladas, mais ou menos como uma forma de amortecer ou facilitar o uso dessas mãos. E aí eu fui percebendo tudo isso. Eu fui percebendo que o meu corpo estava reagindo de acordo com aquele nível de estresse, porque era de fato um problema assim que numa situação super delicada. Então eu respondi rapidamente aquilo que eu precisava, não no sentido de que eu estava resolvendo, mas de que a gente vai trabalhar nisso. Dei uma resposta sobre estou ciente e vou seguir com isso aqui. Mas como me deu muita dor de cabeça e eu senti essa descarga no meu corpo, falei, bom, vou parar por aqui, porque eu reconheço que o corpo que está num estado de estresse não está num estado de raciocínio pleno. E aí não sou eu que estou dizendo isso. Quem inventou isso, quem descobriu isso foram outras pessoas. Eu só acessei esse conhecimento. Quando você está num estado de luta e fuga, você não está no melhor estado de resolução de problemas. Então, como eu tenho a intenção de resolver o problema da melhor forma, eu entendi que era um momento para eu parar e me afastar. E eu lembro muito claramente que nesse momento eu não senti raiva daquela pessoa que estava me causando aquele gatilho, eu só senti aquilo assim do tipo, nossa, cara, isso aí me pegou. Nossa, ele falou agora, nossa. Senti que aquilo me afetou psicologicamente, emocionalmente. E a minha resposta adequada agora é me recolher para cuidar desse ferimento. O grandíssimo humorista, amigo de todos nós, Igor Guimarães, tem um vídeo dele que eles fazem aquelas entrevistas dentro do carro lá, que ele tem uma analogia sobre isso, que ele fala, tipo, cara, se vem uma cobra atrás de você e pica você, você vai correndo para o hospital para cuidar desse ferimento ou você vai correr atrás da cobra para ficar perguntando para a cobra para falar que ela tá errada, que ela não poderia ter feito isso, que quem que ela pensa que ela é? Tá ligado? É um pouco isso. É a gente ter a noção também de que se tem coisas que estão me tirando do sério, essas coisas estão me tirando do sério. Não importa quem é a pessoa que está falando aquilo, podia ser qualquer pessoa que usasse essas mesmas palavras ou esses mesmos argumentos numa conversa com você, você teria a mesma reação. Então, por isso que é tão importante a gente tentar aprender um pouco mais sobre quais são os nossos gatilhos. E aí é isso, o estresse é gatilho. Existem coisas na realidade que estão nos engatilhando o tempo todo e funciona melhor se a gente não achar que está todo mundo contra a gente o tempo todo, né? Porque na verdade não está. Cada um está criando uma realidade diferente na nossa cabeça, na sua cabeça, e é isso. Se você imagina que as pessoas estão fazendo as coisas para te irritar, a tua realidade você vai buscar nas relações provas disso. Então, o nosso cérebro ele tem esse mecanismo de procurar evidências sobre aquilo que a gente já acredita. Então, saiba disso, saiba desse funcionamento desses mecanismos, porque aí fica mais fácil lidar com a gente mesmo. Existem algumas coisas que
A gente tem como ter acesso para conseguir viver um pouco melhor. Resumo da ópera sobre essa lidar bem, né? Esse lidar bem. Então, eu parei o que eu estava fazendo, eu saí aqui do escritório, eu fui passear com o meu cachorro lindo, maravilhoso. Como já era no final do dia, eu tinha coisa para fazer à noite, mas eu podia levar mais tempo com ele, eu podia ficar mais tempo com ele na rua. Estava de noitinha, estava um clima agradável. Eu quis aproveitar aquele passeio para me dar provas de que estava tudo bem. Eu vou viver uma realidade que me prova que eu estou segura, que está tudo certo. Que sim, eu tenho um problema para resolver, um problema enorme. Beleza. Isso é algo que não está me causando risco de vida. Então, eu posso viver a minha vida normalmente e não necessariamente sair com o meu cachorro e daí querer só sair rápido com ele, querer que ele mije rápido e ficar puxando ele e, sabe assim? Eu era essa pessoa que ia, pegava o estresse, colocava nas costas e vou o dia inteiro com isso aqui nas costas porque de manhã cedo já me tiraram do grau já. Então, escolhas que eu fui fazendo, né? De que eu não quero mais reagir tão mal às mesmas coisas. E aí isso exige a gente reconhecer aquilo que nos estressa. Então, tive todo esse tempo, aí depois acho que fui no mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Fui no mercado, voltei para casa, guardei as coisas, estava assim com outra energia no dia seguinte em que eu precisei, de fato, me envolver na solução daquele problema e que foi algo que até acabei me surpreendendo depois com a forma como se desenrolou. E aí, nesse processo, o que eu percebi também? A minha decisão de não alimentar a raiva. Tem um livro que se chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse cara estava falando de inteligência emocional em 1960 e não sei quantos. Ele tá caquético já hoje em dia, coitado. Mas é o pai da inteligência emocional. No livro dele, tem muita explicação científica sobre o funcionamento do cérebro. Então, se você acha que psicologia não é ciência, você precisa talvez estudar um pouquinho mais, né? Que pretensiosa, né? Mas sim. Parte de neurociência, tudo aquilo de pesquisa que ele pôde trazer como base para explicar tudo sobre inteligência emocional. Então, esse livro, Capinha Azul, Inteligência Emocional, é o primeiro livro que eu recomendo para qualquer pessoa que queira lidar melhor com a condição humana. Tipo, eu preciso aprender a lidar melhor comigo como ser humano. Leia sobre inteligência emocional. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é emocional muito antes de ser racional. Milênios antes. Então, não existe ser humano racional. Até a decisão mais racional que um ser humano toma, ela é baseada numa emoção. São as nossas emoções que dizem sim ou não para a nossa realidade. Então, por isso que a inteligência emocional ela é tão preciosa. Porque quando você conhece essas emoções, como a gente está falando hoje aqui no caso do estresse, você não fica mais à mercê daquele processo. Não que você vai conseguir sair imediatamente, mas você, entendendo isso como um ciclo, você vai conseguir se dar o que você precisa para sair desse ciclo e seguir a sua vida da melhor forma possível. Isso vai ser mais difícil se você se você ainda precisa se provar muito, ou se você ainda faz muita questão que tudo seja do teu jeito e que as pessoas têm que respeitar você, porque, enfim, a vida
real, tem muitas pessoas que, enfim, é muita pretensão a gente achar que todo mundo no planeta Terra tem que respeitar a gente, né? Calma aí. E aí, conforme a gente vai entendendo e crescendo um pouco mais com essa maturidade de como a realidade de fato funciona e que tá todo mundo, cada um cuidando do seu quadrado e olhe lá, com muita dificuldade, também fica menos estressante lidar com a vida. Então, se você acha que o cara te fechou no trânsito porque ele quer brigar com você, seu dia vai ser mais difícil. Não é mais fácil você pensar que esse cara tem toda uma vida, que tem todo um contexto que você não conhece e que ele estava tão distraído quanto você esteve distraído lá naquele dia tal que você estava fazendo tal coisa, tá ligado? Entender, ver as outras pessoas como seres humanos que passam pelas mesmas coisas que nós passamos, reduz muito a nossa carga de estresse. Porque, de fato, a maioria dos riscos que a gente avalia, que a gente acha que a gente está correndo, são subjetivos. São coisas que não tem como ter certeza. São coisas que, até se forem faladas, a nossa cabeça nunca vai descansar a respeito de determinados assuntos. Como seria resolver matar uma cobra, por exemplo. Deixa eu tomar uma água, pessoal. Eu sei que você também toma uma água enquanto isso. Depois muda na edição. Juntando um pouco com esse diálogo interno, né, de como o mundo funciona e o que as pessoas fazem para nós mesmos, isso está muito associado com a Anatomia da Raiva, que é desse livro do Daniel Goleman. É esse livro que mostra também que a raiva precisa cumprir esse ciclo de eliminar um risco de você sofrer de alguma forma, ou de você ter algum tipo de perda, ou de você. Geralmente é relacionado a algo negativo, é uma emoção que a raiva geralmente age em nome da tristeza. Então, a tristeza, ela se apresenta mais nos momentos de estresse até uma certa idade, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai transformando a tristeza em estresse e aí raiva, né? Em raiva. E aí, por conta dos gatilhos que podem ser milhões, a gente usa a raiva para expressar o nosso descontentamento. E aí, enfim, a gente está falando especificamente do hormônio do cortisol, que faz muito mal se não sair do corpo humano, se não for embora junto com tudo aquilo que precisa ser desligado quando você sente que resolveu uma situação, quando você se permite se colocar num estado de tranquilidade. Eu viajei de novo e ia falar da anatomia da raiva. A ideia principal desse trecho em si é que a raiva é uma das emoções mais sedutoras para nós mesmos, porque a raiva ela nos dá muito mais argumentos de que a gente está certo. E a raiva coloca a gente num estado de pré-fuga, digamos assim, de pré-luta. Então, por isso que quando a gente tem alguma coisa estressante no trabalho, qualquer coisa do nosso dia a dia, fica muito irritante muitas outras coisas. E aí, por isso que algumas pessoas entram num estado de estresse crônico, porque não saem disso, tipo, e daí vem outro pico, e daí mais uma coisa estressa. Por quê? Porque o diálogo interno da pessoa vai colocando outros pensamentos que não deixam essa raiva embora, tá ligado? E aí, enfim, daqui em diante já tudo foi para casa do caralho, né? Porque a gente tá falando aqui agora já de diálogo interno. Não tem como a gente gerenciar bem o estresse se a gente tá contra a gente mesmo dentro da nossa cabeça.
sabe? Se a gente está se maltratando, se a gente está se achando um idiota, se a gente está nos cobrando num nível infantil, num nível imaturo, num nível que não respeita a nossa realidade, coisas nesse sentido. Diálogo interno é o recurso que mais precisa ser cultivado para que a gente consiga lidar bem com o estresse. É o diálogo interno que me permitiu, nessa situação que eu dei o exemplo, saber que era como se eu mesma viesse e me tirasse da cadeira e falasse: venha, vamos dar uma volta. Sabe quando você está cuidando de uma pessoa que você vê que ficou muito estressada? Eu falei: ih, pronto, vamos sair daqui, vamos tomar um negocinho, vamos dar uma volta. A gente sabe como fazer isso para pessoas que a gente ama. Mas aí, quando a gente precisa gerenciar o nosso estresse, eu creio que por conta das nossas inseguranças mesmo, é mais seguro para nós, até certo ponto, usar o estresse como forma de reivindicar aquilo que nos entristece, né? O estresse, como ele é gerenciado pela raiva, ele se torna uma arma de defesa, muitas vezes. Esse dia eu estava conversando sobre isso, que o recurso do estresse, ele é geralmente um recurso de defesa da pessoa. Você está respondendo a algo que te fere de alguma forma. Por isso que eu falei que é muito importante a gente sempre buscar entender os nossos gatilhos, porque o gatilho é gatilho hoje, é amanhã, é para sempre, enquanto a gente não lidar com isso, enquanto a gente não entender por que tal coisa me irrita, por que tal coisa não me irrita. Grande parte do trabalho do autoconhecimento é você entender que as pessoas vão falar coisas e vão fazer coisas que vão irritar você. E você que lute. Que coisa boa, né? E você que lide com isso, sabe? Assim, a gente consegue lidar com isso. O ser humano consegue lidar com isso. Só que a gente tem que querer resolver as coisas de uma forma mais autorresponsável, mais madura. E às vezes a gente não se ama o suficiente para conseguir isso. Então a gente precisa que outras pessoas nos amem, nos dando aquilo que a gente quer, e aí a gente já também foi num lugar já que talvez não seja o melhor para hoje. Perguntas que eu me faço em estados de estresse: o que de pior pode acontecer? Principalmente em coisas do trabalho. Porque é isso, como o estresse é uma resposta, ele também pode ser uma resposta de medo, medo de perder alguma coisa, ou medo de que aconteça alguma coisa, medo de ser rejeitado, medo de qualquer coisa ruim. Como isso também é uma resposta do medo, eu aprendi a me perguntar para esse medo: do que você tem medo? O que de pior pode acontecer? Vai vir alguém aqui, vai te matar, vai te enfiar uma faca? Eu acho que não, eu espero que não. Assim, falando em relações comerciais de estresse do trabalho, eu comecei a meter o louco, jogar lá em cima. Então, o que é que pode acontecer, então, de pior? O que eu posso imaginar de mais catastrófico? Se acontecer isso, o que vai acontecer? Ah, sei lá, pior que pode acontecer é ele processar a empresa e processar eu. Eu não, né? Mas assim, naquele contexto específico, todas as possibilidades eram possibilidades práticas, jurídicas, totalmente do campo profissional e que não tinham nenhum risco de vida. Então, a partir dessa perspectiva, eu consigo argumentar e dialogar comigo mesma para me fazer entender que eu estou segura, para lidar com essa situação. Eu estou segura para lidar com a minha vida do jeito que ela acontece, sem me maltratar, sem surtar o tempo inteiro, sem me desgastar porque as pessoas fazem e falam coisas diferentes daquilo que eu quero ou daquilo que eu imagino, porque é mais fácil viver desse jeito. E isso é, assim, a gente vai abrindo mão de dependência de outras pessoas em
coisas em que a gente de fato não precisa depender. A gente só precisa entender que não é verdade isso. É impossível todo mundo concordar com você, é impossível você nunca se estressar, é impossível, sabe? A gente tem que sair dessas coisas, esses pensamentos absolutos que são imaturos sobre a nossa realidade. A nossa realidade não é assim, a condição humana não é assim. E é extremamente difícil lidar com tudo isso. Mas estamos aqui, eu e você e eu, procurando recursos. E voltando ao raciocínio, o que eu faço é me fazer essas perguntas. Do que eu tenho medo? Do que você tem medo? O que tá pegando? Ah, porque tal pessoa vai pensar tal coisa de mim e vai achar que eu sou tal coisa. Bom, primeira coisa, não tem como eu saber o que outra pessoa vai pensar. Não tem como eu saber nem o que eu vou pensar do que acontece. Então, isso já é uma visão infantil da realidade. Beleza? Tal pessoa vai pensar que eu sou tal coisa. Então, você não tá só achando que você consegue saber o que outra pessoa está pensando, como você sabe o que é esse pensamento. Então, essa pessoa vai achar tal coisa, não vai achar outra. Então, é um nível de previsibilidade daquilo que pode acontecer que é baseado geralmente em medos das nossas necessidades da infância. E não tem como a gente fugir desse assunto. Enquanto a gente, como ser humano, não entender quais foram as bases que formaram as nossas relações com o mundo, fica muito difícil da gente se entender. E mais, não é só a gente se entender, é a gente viver em paz com aquilo que a gente conhecer da gente mesmo. Sabe assim? Tipo, cara, descobri que aconteceu tal coisa, e daí eu tinha essa ausência do meu pai, e daí hoje, por isso, eu sou carente e tenho relacionamentos que são disfuncionais, assim, assado. É muito comum a gente descobrir essas coisas sobre nós mesmos e nos odiarmos por essas coisas, ou odiarmos os nossos pais por permitirem ou por não cumprirem com aquilo que eles eram responsáveis por cumprir. E eu acredito que o processo da terapia é para permitir que a gente possa se amar conhecendo a nossa própria história, sabendo quem são os personagens, entendendo quem são as pessoas que estão ao nosso redor, sabendo do caos que é a nossa própria condição humana. Então, assim, a gente, não é como se a gente também não estressasse outras pessoas e não desse gatilho nas outras pessoas. Tá entendendo? A gente se estressa com muita coisa, porque eu faço tudo certo. Calma aí, né? Quem nunca. Não existe uma realidade de relacionamentos compartilhados em que a gente não tenha situações de estresse, especialmente sendo ser humano. Então, essas práticas assim de autoconsciência, eu consegui perceber que eu, ser humano, sou uma coisa e o estresse é outra coisa, eu acho que já é um grande avanço. No sentido de que você consegue ter a consciência de que isso é raiva. Isso é raiva. E aí você aponta para algo que está fora de você. Não é algo tipo, tá acontecendo isso porque eu sou raivoso. Talvez não seja, né? É difícil a gente dar conclusões absolutas sobre realidades que são muito complexas, né? Então, talvez seja legal a gente deixar essa ideia em stand-by e pensar melhor sobre isso. Autoconsciência é algo que, assim, não é fácil de cultivar e manter. E eu tenho ultimamente pensado muito nas coisas como na natureza. Eita, eu tô falando muito disso. Por que isso? Não existiu um dia específico em que eu fiquei mais autoconsciente. Da mesma forma que não existe um dia específico que você fica forte.
na academia, tá ligado? Tipo, você precisa ir todo dia e fazer o exercício todo dia para que isso gere um resultado que não tem prazo de validade, que depende de inúmeros fatores que estão fora do teu controle, e a vida é uma loucura, basicamente. A condição humana é uma coisa muito doida. Autoconsciência, diálogo interno. Então, a forma como você fala com você mesmo tem que ver isso aí, cara, porque, sabe, assim, eu falo por mim mesma. Eu sempre tive um discurso interno geralmente violento. E até hoje, assim, algumas coisas que eu tenho ainda respostas automáticas, assim, tipo, meu Deus, Jéssica, como é que pode? Você tem tantos anos de experiência, tá fazendo isso ainda igual uma retardada? Hoje eu tô rindo, porque hoje eu acho graça dessas explosões assim que eu tenho comigo mesma. E eu tava até comentando com a minha irmã esses dias que às vezes eu penso alguma coisa assim e me xingo na minha cabeça, tipo, Jéssica, não sei o que, sabe? Essas. E aí logo em seguida eu já penso, eita, calma, não precisa tudo isso, sabe assim? Eu mesma já vou organizando essas reações como um diálogo interno. Então, não necessariamente eu preciso acreditar nesses pensamentos violentos se eu me dou empatia, né? Empatia é uma segunda coisa que eu escrevi aqui para que precisa existir na prática. Se você não. Por que eu falei que é muito mais difícil fazer isso quando você não se ama? Porque o momento de estresse, geralmente ele tem raiva no contexto. Então, essa raiva, ela pode sim ser direcionada para outra pessoa, mas ela é essencialmente direcionada para nós mesmos. Então, é muito difícil a gente ter empatia por alguém que a gente está com raiva, né? E desenvolver essa empatia é justamente saber quais são os meus gatilhos, como é que. É o autoconhecimento em si, é você entender o que te frustra, é você saber reconhecer isso quando isso acontece. Tem uma frase desse livro também que eu gosto muito, que é autoconsciência, é você perceber mais ou menos isso que eu falei agora, perceber uma emoção no momento em que ela ocorre, que é isso que eu falei, isso é raiva. Você saber como identificar o que é raiva. Como que o teu corpo dá sinais que você entrou num ciclo de estresse. O nosso corpo vai dar esses sinais, porque o estresse é uma resposta biológica, física, química, que coloca o nosso corpo num estado de ação. Então não tem como a gente não sentir isso. Às vezes a gente só não percebe. E, não, já falei as 3 coisas da prática: autoconsciência, empatia e diálogo interno. Acho que mais para finalizar essa ideia, o corpo humano não foi feito para viver em estado de estresse, tá? E eu acredito que isso também está prejudicando bastante aí a nossa qualidade de vida. Trouxe algumas dicas práticas, mas gerenciar o estresse também é um processo de reflexão, de que a gente precisa se sentir seguro com a nossa realidade. Em algum momento eu comecei a pensar assim, tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu posso confiar em tal pessoa. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei o que acontece no dia seguinte ou na hora, no minuto seguinte. O que eu sei é que eu posso contar comigo para lidar com a minha vida de um jeito que me preserve, de um jeito que seja leve, que seja saudável para mim mesma, com um diálogo interno que mais me ajude do que me atrapalhe, de preferência, que eu acho que isso é super importante. E não querendo ficar em estado de estresse para me defender, para afastar as pessoas, para reivindicar aquilo que eu não tenho. Eu quero ser responsável por conseguir tirar meu corpo de um estado de estresse o mais rápido possível. Isso eu
tenho conseguido cada vez melhor. Eu tô muito orgulhosa, porque eu já fui uma pessoa assim. Claro, eu comecei num lugar de analfabetismo emocional completo. Não tive aula de inteligência emocional na escolinha. Tanto é que, assim, quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo mesmo, era muito difícil para mim não chorar quando eu estava estressada. E é muito comum isso. E hoje até podem ter ainda situações em que eu não vou conseguir elaborar da melhor forma e a minha resposta de estresse ainda vai ser o choro. Porque é isso, porque eu tenho alguma emoção dentro de mim, eu tenho algum gatilho dentro de mim que tá disparando uma emoção que é tão primitiva, um medo que é tão primitivo, que é da época da minha vida que eu não tinha vocabulário suficiente para decodificar aquilo. E como que a gente faz isso geralmente, né? Na terapia. Na terapia a gente tem a oportunidade de falar das coisas que a gente sente raiva e nomear. E, e, e aí a gente vai aprendendo, né? Sobre os nossos estados de espírito. Eu acho que isso é importante também para o autoconhecimento. E não para você ficar falando que, eu sou assim mesmo, eu sou estressado, não sei o quê. Se você é estressado, você se fudeu, porque, tipo, não é natural para o ser humano viver num estado de estresse, não é natural a gente se irritar por qualquer coisa. A gente só está numa realidade que a gente está hipersensibilizado e que a gente está hiperestimulado também. Então vamos com calma, sabe? Tem tanta coisa boa da vida que a gente pode viver com calma. Eu tenho feito muito isso, assim, sabe? Tipo, cara, eu vou comer um pedaço de bolo. Deixa eu comer meu pedaço de bolo aqui sem olhar um pouco no celular? Que tal eu conseguir fazer uma refeição sem olhar numa tela? Será que não é legal também? Tô começando a querer aproveitar mais as coisas da vida com presença, sabe? E guardando isso de lembrança, tipo, como coisas boas do meu dia, para justamente me ajudar a equilibrar momentos que eu vou para casa do caralho, que não, assim, eu sei lá, eu não sei se eu sou uma pessoa estressada, talvez eu seja, não tenho certeza. Vou levar isso para terapia. Mas assim, eu tenho certeza que eu já melhorei muito e hoje eu com certeza tenho muito mais paciência comigo mesma, não em todas as situações, eu ainda me dou umas porradas de vez em quando e me dou uns xingão, umas coisas totalmente desnecessárias, mas é isso, eu tô no caminho, eu tô melhorando, eu tô criando um bom relacionamento comigo mesma e criando formas de viver uma boa vida, viver uma vida que eu gosto de viver, em que eu gosto de existir, gosto de ser quem eu sou e gosto da minha forma de lidar com a realidade e de entender o mundo. É isso que eu acredito que, para mim, pelo menos, é o que faz sentido. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse formato, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, faça todas as suas obrigações digitais. Mas não precisa fazer nada disso. Assim, o que eu quero é só se você ouviu, se você teve alguma ideia, se alguma dessas ideias foi boa para você, eu acho que eu já fico satisfeita, me deixe saber. Enfim, comentários são legais, mas se você agradecer no seu coração, também já está tudo certo. Queridos, obrigada, viu? Adorei esse formato e até o próximo episódio. Tchau! Agora eu tenho que pôr meu óculos para conseguir enxergar lá para dar tchau. Agora sim. Tchau!